Muito Vamos embora bom. começar o ano aí? Vamos embora, vamos começar esse ano aí com tudo. É isso aí. Pessoal Muito começando a bom. entrar. Guilherme, Rabelo, Isso. Fábrica de Bezerros. O pessoal tá entrando aí, ó. O pessoal tá Vamos entrando aí aguardar porque um tá pouquinho. curioso. Hoje o pessoal tá curioso com esse assunto aí que a gente tá comentando aí no título aí, ó, sobre o processo de filagem. É isso aí. Que não te falam, né? É, fica oculto, né? Mas muito Exatamente. interessante, né? São assuntos, a gente sempre tenta trazer aqui assuntos que estão em pauta, né? Aquilo que o pessoal mais pergunta, né? Dúvidas sérias do pessoal sobre o processo de fabricação. E a gente tenta trazer aqui para esclarecer para vocês terem uma ideia melhor sobre esses processos, Pessoal, coloca né? para a gente aí a dúvida de vocês com relação ao processo de filagem. Acredito aqui que boa parte fabrica mussarela. Sim, Mussarela que está passando por um período conturbado, com o mercado em geral, mas mussarela hoje tá com um preço bem baixo, bem ruim. sim, E a gente tem que aproveitar da tecnologia para tentar amenizar as dores desse mercado, né? E sem dúvida. a gente está trazendo aqui o conteúdo que a gente traz aqui é justamente para ajudar vocês aí a minimizar nesse período. Então, trabalhar com alta tecnologia, ter um melhor rendimento, para não pecar aí, não perder dinheiro lá na ponta, né, Ed? Com certeza. É importantíssimo, né, a gente ter os cuidados necessários aí em todas as etapas do processo. Hoje nós vamos estar falando de uma etapa específica, né, ela é importantíssima e define muito a questão de rendimento também, mas é muito importante o pessoal se atentar ao processo de maneira geral, né? O processo bem feito vai garantir que você tenha a possibilidade de disputar esse mercado tão concorrido. Se não tiver esse processo bem ajustado, com certeza sua produção já está fora aí da, do radar do mercado, né? O Rabelo pergunta para que serve a filagem do queijo? Sim. Na verdade, a filagem é uma etapa do processo de fabricação de queijo mussarela, né? É específico de queijos filados, né? Queijos filados a gente cita aí o mais importante é a mussarela, né? Tem provolone, tem alguns outros queijos. Mas esse processo serve para dar a característica específica que a gente quer desse tipo de queijo, que é os filamentos, né? Que é a formar fibra na massa da mussarela. Então é para isso que serve, né, esse processo de filagem. Olha, da minha primeira questão aqui, vamos aproveitar, Natânia. E aí, Natânia, como é que está o 2022 aí? Prazer em revê-la. Gostaria de Uhum. entender melhor com relação de pH alto, baixo, com a temperatura da água de filagem e a rotação da filadeira. Pergunta Sim. boa, hein? É. Mas eu vou te falar uma coisa, ô, Natânia. O que acontece? Essa questão de pH alto, baixo, né? Normalmente a gente tem um pH ideal e aí, em todo o nosso processo a gente deve ser o mais padronizado possível, né? Então o ideal é que você tenha um padrão de pH para iniciar a filagem, para que você não tenha tantas alterações no produto. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que começam a falar assim, não, se o pH estiver um pouquinho alto, você aquece mais a água, se o pH estiver baixo, você deixa a água mais fria um pouquinho. Para com isso, né? Esse é o tipo de processo que a gente não pode ter numa fábrica. A gente tem que ter o máximo de padrão possível para que você tenha resultados padronizados. Processo de fabricação, né, de filagem com variação de temperatura de água, de pH de massa, vai sair queijo? Vai. Você sempre vai ter o queijo lá, a mussarela lá no final. Agora, se ela vai atender o seu mercado, se ela vai ter problema de trinca, se ela vai ter que ficar uma mussarela mole, é outra história. Então, por isso que o ideal é a gente não ter essas variações, elas serem dentro de uma faixa. É claro que assim, não tem como eu falar com você, fila toda a sua mussarela com pH 5,1. Impossível disso acontecer, né? O que a gente precisa? De uma faixa. Defina uma faixa ideal para você, de 5 a 5,1, por exemplo. Você vai iniciar toda a sua filagem dentro dessa faixa. Qual que é o resultado?
né, você vai ter um queijo mais padronizado, né, um queijo que vai apresentar características muito próximas de um processo para o outro, né. Isso, inclusive, facilita para a fidelização do cliente. Mussarela é o tipo de produto que, se você mandar uma mussarela boa, o cliente começa a comprar, de repente manda uma ruim, ele troca na hora. Ele não quer nem saber se você mandou um ano de mussarela boa. Ele vai falar: a mussarela ficou ruim, mudou a formulação, então por isso a mussarela não serve, né? Então, evita, né? Então, assim, existe uma relação? Existe, né? Normalmente, uma mussarela que está com pH um pouco mais alto, quando você aquece mais a água, a tendência é ela filar. Só que a gente começa a forçar o processo, né? Isso é forçar o processo. Porque a filagem, ela acontece até em temperatura ambiente, né? A massa forma fibras até em temperatura ambiente, né? O que a gente faz é acelerar um pouco o processo e fazer com que a fibra seja o mais elástica possível. Então, a gente não precisa de forçar, né? Vou fazer uma filagem com temperatura da água de 90 graus. Normalmente você não está filando, você está derretendo a massa e ela está esticando, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então, assim, defina faixa de pH para iniciar. Lembrando que a faixa, normalmente, ela varia entre 4,9 e 5,1. Existem regiões no Brasil, né, devido às características do leite da região, que elas podem até chegar a 5,2 e dar uma filagem adequada. Então, depende, né? Vai variar aí de acordo com a sua região, mas normalmente é essa faixa que é aceitável para esse processo de fabricação com uso de fermentos, né? É essa faixa ideal de pH. E temperatura da água, a gente precisa avaliar o seguinte: a gente precisa avaliar não só o equipamento em si, mas também a peça no final do processo, que é o mais importante, né? O mais importante do processo de filagem é a temperatura da peça lá no final, né? Aí, o que essa temperatura vai influenciar? Ela influencia em diversos problemas da mussarela, diversos defeitos, né? Então, a mussarela que está com temperatura muito elevada, ela tem a tendência ali de ficar uma mussarela, né, um pouco ressecada no final do processo, né? Uma temperatura muito baixa, a mussarela fica dura, nem molda adequadamente. Então, tem diversos problemas. Qual que é a temperatura ideal, né? A temperatura ideal é, no máximo, 60 graus Celsius na peça. Então, assim, qual que é a temperatura ideal de filagem? Vai depender. Porque, assim, eu já peguei cliente que tinha equipamento que tinha uma eficiência na troca de temperatura tão grande que ele fazia a filagem com temperatura de 65, a água, e a peça saía com 58. Né? Ou seja, está excelente, né? Então a troca é muito boa. Só que eu já tive cliente que teve que fazer a filagem com temperatura de 75, 77 para a peça sair com 58. Então isso depende muito do equipamento, da eficiência da troca térmica no equipamento. E a Natália perguntou também sobre a velocidade. Essa velocidade tem um impacto grande também, Natália, porque ela pode, se muito rápida, não permitir a mussarela atingir essa temperatura ideal, ou se muito lenta, que ela exceda demais a temperatura ideal, né? Porque a água sempre vai ter uma temperatura um pouco mais alta do que o ideal, né? Raramente você consegue filar aí com a água 58 e a sua peça sair 58. É quase que impossível. A troca térmica não é tão eficiente assim, né? Então, a velocidade da rosca sem fim, ela influencia nesse ponto. Ela pode deixar a peça extrapolar a temperatura ou, às vezes, ser muito rápida, nem atingir a temperatura ideal. Aí o processo de filagem fica comprometido. É isso aí. O Natan está sempre fazendo umas perguntas para o Natan. Quer entrar com a gente aqui para você explicar um pouco mais do seu processo aí? Se você quiser, manda a solicitação aqui que a gente vai te colocar ao vivo com a gente aqui. É isso aí, Natan. Interessante, hein? Vamos fazer essa interação aqui com o pessoal. Muito legal. Não precisa ter vergonha, entra aí e conta um pouco para a gente aí da sua fábrica, como que é o seu processo. Vamos trocar uma ideia aqui. Legal. Se quiser, pode mandar a solicitação e o Éder vai aceitar. Isso vai entrar com a gente. É isso aí. Vamos continuando aqui, Éder. Sim. Se tratando de uma filagem manual, quais as principais observações? Bom, filagem manual, né?
A gente sempre fala de processo automatizado, né, com monobloco, né, mas a filagem manual funciona também. É lógico que o que dificulta numa filagem manual é se você tem um processo com um volume um pouco maior, né? Você perde produtividade, né? Mas, para quem produz pouca mussarela, né, tem um mercado muito específico, consegue fazer uma filagem manual, né? Os mesmos requisitos que a gente tem para filagem em equipamento, a gente tem para um processo manual, né? É controle da temperatura, não só da água, mas também da peça, né? Para que a gente tenha um resultado satisfatório. E assim, um dado interessante, né, para quem usa um processo manual, é não fazer o uso da água por diversas vezes, né? Que às vezes o pessoal falou assim, não, filei aqui agora, uma certa quantidade de massa, vou filar de novo com essa quantidade de água que já está aqui para não perder, né? A gente costuma ter muito problema com isso, né? Da gente acidificar muito essa água. Inclusive, isso acontece nos equipamentos também, né? O equipamento tem ali um sistema de recirculação da água, né, para que seja mais eficiente também, mas com isso a gente pode trazer alguns problemas para o nosso processo, né? Tanto no equipamento quanto no manual, né? Que é a elevação da acidez e, consequentemente, a gente vai ter uma mussarela aí que vai apresentar ressecamento, né? E normalmente ela começa a apresentar trincas, né? Por esse fator. Por que acontece esse ressecamento? É porque a acidez faz com que a gente também tende a perder mais gordura, perder mais umidade. A mussarela costuma ficar uma mussarela mais seca, consequentemente mais quebradiça, apresentando ali trincas, normalmente até trincas internas. Então é importante esse controle de acidez, né? A acidez da água de filagem, ela deve ser controlada, né? Quando a gente faz manual, é normal a gente trocar, né? Só quem insiste com a água por muito tempo, né? Várias filagens ali em sequência, essa água eleva a acidez muito, né? E no caso do equipamento, é o mesmo caso, só que a gente recomenda sim fazer, né, a renovação parcial dessa água, porque não dá para se fazer a cada processo, a cada queijomate, a gente renovar completamente a água ali no monobloco, né? Mas é uma renovação parcial e o muito interessante é que seja feita de maneira automatizada, sem ter que ficar, agora está ruim, agora eu vou mudar. Então vou parar o processo, tirar parte da água e colocar outra. Dá para fazer um negócio automatizado, sempre entrando água e saindo um pouco, que aí vai mantendo essa acidez controlada. É isso aí. A Natânia não quis participar, falou que fica para a próxima. Beleza. Não, tranquilo. Mas é interessante, pessoal. É uma das coisas que a gente se propôs a fazer esse ano. Então, quem tiver aqui e quiser entrar com a gente vai, lógico que a gente vai chamar de acordo com as perguntas que vêm sendo feitas aqui. Sim. A gente vai selecionar as pessoas que tragam mais relevância aqui para a live, né? Então, isso vai acontecer no decorrer do ano. Então, pessoal, vamos colocando aí as dúvidas de vocês com relação à filagem, que é um processo bem importante, se não muito, um dos mais importantes, né, que determina a qualidade e o rendimento do queijo. Que é nesse ponto que é um dos principais fatores. Dentre outros, mas esse é de extrema importância. Então, coloca para a gente aí. Eu estou com um questionamento aqui, que na verdade foi feito no direct do Emerson, que é o seguinte, eu falei que ia trazer na live hoje, ele não está muito ligado à filagem, mas eu falei que ia trazer. Ele acabou de comprar uma queijomate recentemente, 5.000 litros, trabalha com mussarela. Primeira questão, ele está usando um fermento TCC50, e a primeira questão dele é o seguinte, ele tem um pasteurizador de 2.000 litros, então ele demora um pouco para encher essa queijomate aí na casa de 2 horas e meia, para encher, e ele está colocando o fermento quando falta mais ou menos ali 1 hora e 40 minutos para ela terminar de encher. Só que ele mencionou para mim que a mussarela já está dando ponto na descida para a Renault Prince. Ela já está dando ponto. Sim. E a outra questão é que ele fazia o processo num tanque, um processo manual.
E o rendimento caiu muito após a passada para o queijo mate. Queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão. Vamos lá. O que acontece? Essa questão de uma queijo mate, 5 mililitros hora, um pasteurizador com a capacidade de velocidade de vazão menor, a gente vai ter que ter muito cuidado com esse momento de edição do fermento. Ele usa um fermento excelente, não tem problema com o fermento, pode ter certeza disso. O fermento é muito bom. O que precisa é ajustar esse tempo entre ele colocar o fermento e iniciar o processo de coagulação. E esse tempo, ele, como o fermento é muito ativo, né, ele não deve exceder os 30 minutos. Então, se ele está colocando ali faltando 40, 50 minutos, ainda está muito. Tenta diminuir isso, né, para que você tenha um processo mais adequado e que a filagem vai acontecer, né, o abaixamento de pH vai acontecer no momento adequado, né? Então, assim, tenta colocar com 30, observa se você no final do seu processo, quanto que está, né, se a massa já está dando ponto ali, diminui mais ainda, pode colocar com 20, né? Vai depender muito do seu processo. E agora, um detalhe interessante, né? Mesmo colocando 30, 40 minutos antes, a gente não é normal observar a massa dar ponto ainda na queijo mate, né? Pode ser que durante o processo de fabricação, às vezes o tempo também de mexedura, de corte, pode estar um pouco excessivo também, né? É outro ponto para se observar, para tentar ajustar aí essa relação. E com relação a rendimento, né? O que a gente normalmente observa é uma relação inversa do que aconteceu com ele. Quem produz num tanque manual, quando passa para queijo mate, observa um rendimento muito melhor. O ponto mais importante de diferença da queijo mate para o tanque é realmente a parte de corte e de agitação, né? É onde provavelmente está o problema seu. Porque as outras etapas, né, se a gente for comparar um processo manual, um processo em queijo mate, o que diferencia é só isso. Porque os ingredientes são os mesmos, as concentrações são as mesmas, as temperaturas são as mesmas, os tempos devem ser os mesmos, né? Mas difere a parte de corte, a parte de mexedura, né? E o corte na queijo mate, para quem não está acostumado, realmente ele é um pouco estranho, né? Porque quando você está acostumado a fazer um corte num tanque manual, que a gente corta ali, faz um corte ali na horizontal e depois vem e corta na vertical nos dois sentidos. E a gente costuma ver o grão bem quadradinho mesmo, com as arestas bem definidas, né? Fica mais fácil da gente observar. Só que na queijo mate, normalmente, pelo menos as queijo mate de boa qualidade, elas vêm com um corte só vertical. Então a gente faz aquele corte e não consegue observar o grão formado propriamente dito ali para ter uma noção. E às vezes a gente acha que o grão está muito grande e acelera demais. Então vai cortando, 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 cortando. Esse é com certeza um ponto que altera muito o rendimento, né? Então, assim, o corte realmente é um momento de atenção, uma etapa de muita atenção. Não adianta acelerar, realmente é lento mesmo o corte, para que tenha resultado satisfatório de rendimento, né? E lá no final também, o tamanho do grão, né? Que o pessoal às vezes acelera demais, esse tamanho do grão vai ficar muito pequeno, vai prejudicar com certeza o rendimento. Então são observações para você fazer, para identificar qual que é a falha que está acontecendo no seu processo. Porque na prática, o que a gente observa é o contrário. A gente tende a ter um rendimento muito melhor quando a gente tem um equipamento automatizado. Isso aí. Queria cumprimentar aqui um pessoal que a gente não viu ainda. O Alisson do Queijo entrou aqui, o Mário, Kátia. Beleza, pessoal. Jean Farley, vovó Laticínios entrou aqui também. Vamos lá, a Maruna também está sempre participando com a gente. Um abraço. Qual a acidez máxima da água de filagem e o quanto é normal perca de gordura na água de filagem? O que acontece?
É interessante analisar essa água de filagem sob parâmetro de gordura. É interessante e importante até como um parâmetro para entender perda de rendimento. Porque quanto maior o teor de gordura na água, maior a sua perda de rendimento. Entendi. Né? Aí muitos podem até falar assim, mas eu não vou perder a gordura porque eu posso colocar essa água para desnatar e recuperar essa gordura como creme. É uma realidade, inclusive, que a gente realmente incentiva o pessoal a fazer, para que a gente obtenha mais ali rendimento desse nosso processo. Só que não é interessante essa água apresentar 5% de gordura. Porque essa gordura no queijo, ela tem um valor agregado muito maior. Né? Interfere Então, no rendimento. interfere no rendimento, com certeza. E uma reflexão aqui sobre isso. Gente, creme, preço de mercado R$16,50. Mussarela, preço de mercado R$22. Então, assim, Já dá para vamos ter entender onde que ela tem que atenção. estar, né? Então, assim, para que a gente tenha menos perda, né? Todo o contexto conta. E o contexto que eu digo é a temperatura da água, pH da massa no ponto ideal. Tudo isso vai fazer diferença para você perder menos gordura ali na água de filagem. E a acidez também, se for acelerando, né, a acidez aí da água, consequentemente também você começa a ter maiores perdas de gordura. Acidez, o ideal é que você mantenha ela ali no máximo 15, 18 graus para estourar. Dornick. Né? É uma medida simples de se fazer, todo mundo está acostumado a fazer uma acidez, é como uma acidez de leite. Fazer da água e observar aí essa variação. No máximo 18, mantendo um ideal ali de 15. E é igual eu falei, se tem dificuldade, faz uma renovação automática. Né? Faz com que parte da água que está ali no tanque da monobloco, que ela saia, né? seja coletada para depois poder passar pela uma desnatadeira ou uma padronizadora e entrando água constantemente. Isso não interfere tanto na temperatura. Né? Então, o seu equipamento não vai ficar desregulando a temperatura. Né? Desde que seja frequente, constante, né? A entrada e a saída, você vai ter um processo muito tranquilo de se controlar. E quanto à normalidade do teor de gordura, eu te falo o seguinte, quanto menos, melhor. Mas, em média, a gente observa que em processos bem ajustados, essa água ela dá em torno de para estourar 1,5%. Né? Processo em que está muito desregulado, você chega a ter aí 4, 5, 6% de gordura na área de filagem. Isso é muita coisa. Né? É isso aí. Só um minutinho que eu não falo. Isso aí. Daí tem uma pergunta aqui do Ednelma. Como medir o pH? Sim. Olha só, Ednelma, esse aí é uma situação um pouquinho complexa, porque tem que ser por equipamento. Né? Infelizmente, a gente não tem uma medida fácil de se fazer que não seja com o uso de um equipamento. Né? Mas a gente tem aí uma diversidade de equipamentos, de pHmetros disponíveis no mercado. Né? De pHmetro aí de bolso a pHmetro de bancada, você tem de tudo. Né? Eu só te falo o seguinte, toma muito cuidado com o pHmetro aí muito barato, porque às vezes te joga no mato. Né? Equipamento aí de baixa qualidade, às vezes vai te jogar no mato. Se você tem equipamentos de bolso, né, que eles falam pHmetro portátil, que são bons, mas tem que tomar cuidado. E um detalhe muito importante, o equipamento tem que ser aferido diariamente antes do uso. Né? Não adianta você comprar um equipamento e só fazer uso, lavar, guardar. Fazer uso, lavar, guardar. Tem que fazer aferição. Frequente, diariamente, antes do uso, tem que ser aferido. Né? Isso é importantíssimo. Né? Para garantir que aquele resultado que você está obtendo ali, ele realmente é verídico. Porque senão, já aconteceu de cliente ligar e falar assim, não, o pH da minha massa está com 5,1 e a massa não está ficando boa, a mussarela está ficando toda enrugada. Aí, quando a gente foi visitar o cliente, na verdade, o pH estava errado. Né? Quando o pH estava mostrando ali que estava com 5,1, 5, na verdade a massa estava com 4,70, 4,80.
Então, já tinha passado pH há muito tempo, já uma perda muito grande, né? Então, por uma falha de um equipamento que não estava sendo aferido frequentemente, né? Tanto que a gente aferiu o equipamento junto com o cliente, fez os procedimentos, né, adequados, e o pH realmente passou a medir de maneira adequada, né? É simplesmente por uma falha operacional de não fazer a aferição diária do equipamento. E tem um detalhe, viu? O pessoal chega a falar assim, não tem necessidade de fazer aferição diária, dá para fazer uma vez por semana que funciona. Não, não tem essa recomendação. É diariamente, antes do uso, faça a aferição, guarde o equipamento após o uso limpo, né? Fazer a limpeza ali do eletrodo, colocar o eletrodo na solução do eletrólito dele. Normalmente, os eletrodos que a gente utiliza para análise de pH de alimentos é um eletrodo de cloreto de potássio, né? Cloreto de potássio, né? Para a gente colocar ali para descanso, para a gente colocar para descanso. Então, assim, é importante fazer isso para garantir a vida útil do eletrodo e uma medida confiável para que você consiga controlar adequadamente esse processo, né? É isso aí. Eu queria ressaltar aqui que o Éder falou no início aí o seguinte, pessoal, muito cuidado com o equipamento para comprar para laticínio. A gente sempre fala isso, não cansa de falar. pH hoje no mercado, assim, não sei de falar preço hoje, mas porque o dólar está variando muito, o pH geralmente é atrelado ao dólar. Mas um tempo atrás, aí, vou colocar uns meses atrás, um bom pH estava na casa de R$5.000. R$5.000. Tem pH de R$1.000, R$800 também no mercado. Não é porque está o nome pHmetro, é que qualquer equipamento serve, não. Tem umas marcas aí melhores no mercado que vão te dar uma resposta melhor. E a gente está trabalhando, o que eu sempre cito aqui, a gente está trabalhando com padronização de produto. Pessoal, quem ganha dinheiro em laticínio é quem tem padronização de produto. Quem não tem padronização não ganha dinheiro. Está perdendo dinheiro, perdendo muito. Entendeu? Então, assim, é só para alertar o pessoal e fique atento com relação a isso. pH de R$800, pH de bolso, pH portátil, geralmente tem que tomar muito cuidado. Sim. Não é isso, Hélio? É isso aí. A Natânia, mais uma vez, aqui colocou para a gente aqui uma pergunta de muita relevância. Mussarela melano, quais os possíveis causas? A temperatura da salmoura dela estava de 14 a 20 graus. Já respondeu, Natan? É isso aí. Pode ter certeza que é esse o problema. Eu ia falar isso. Ela mesmo respondeu. Essa temperatura ela influencia muito no resultado. E tem uma outra coisa. Normalmente, quando a temperatura da salmoura está mais alta, a tendência é da gente ter uma concentração de sal mais alta também no produto, né? E acaba prejudicando aí, né, outros processos lá posteriores da mussarela. Ou seja, causa outros defeitos, né? Esse primeiro defeito que você observa aí, da casca dela melando, né, é até um defeito simples, né? Porque se você colocar numa câmara de secagem com temperatura ideal, ela vai voltar ao normal. Você não vai perceber mais a casca melando. Mas ali saindo ali da salmoura, você vai perceber com certeza a casca melando bastante. É isso aí. A Natália, queijos artesanais, trabalha com mussarela de búfala. Colocou pra gente aqui o seguinte. Legal. Faço mussarela de búfala, faço as barras em monobloco de 200 kg, porém tem muita perca de gordura na filagem. O que acaba deixando o queijo borrachudo. Mussarela de búfala é complexo. Estamos filando com a temperatura de 68 a 69 graus. Tem alguma dica? Assim, o que acontece? Esse valor que eu te dei de referência, né, de 1,5% a 1,5% de gordura na área de filagem, não tem nada a ver com mussarela de leite de búfalo, né? É completamente diferente. Na mussarela de leite de búfalo, você vai ter um teor de gordura bem mais elevado. Até porque o próprio queijo tem um teor de gordura, o próprio leite, né, tem um teor de gordura muito mais elevado, né? Então é normal para a mussarela de búfala você ter ali um teor de gordura na área de filagem um pouco mais alto,
né? E essa questão da mussarela borrachuda, né, é mais complexo, né? A gente tem que avaliar um pouquinho mais o processo, porque pode ser outras situações. Só uma delas, né, para a gente te dar como dica, observar se você está com essa percepção de borrachuda logo após o processo de fabricação ou se ela tem ali um tempo de estabilização e depois continua borrachuda. Porque se logo após o processo, isso é normal para qualquer mussarela, inclusive de búfala. Mas num pequeno período de estabilização, né, que varia, né, de processo para processo, mas em média 5 a 7 dias, essa mussarela não pode ter mais essa característica, né, que aí ela já estabilizou, já é uma mussarela que está no ponto já para ser derretida, para ser fatiada, para ser consumida, né, mussarela de búfala, dependendo do tipo de processo, é consumida ali na mesa mesmo. Então, assim, avalie um pouco se é logo após o processo. E se você nota que é logo após o processo, deixa essa peça ou essa bolinha, trança, palito, sei lá o que você faz, deixa alguns dias e observa novamente se melhorou. Provavelmente vai melhorar, se for só essa situação. Ô Alisson, dá uma olhada na sua internet aí, que para nós aqui tá tudo normal. E a gente tem um suporte técnico acompanhando aqui de um celular. Acabou de me mandar aqui via WhatsApp que tá normal, não tem problema nenhum. Então não tá caindo. O seu negócio é a internet. Olha, nós temos aqui, o pessoal que acompanha a gente, que são pequenos produtores de queijo mussarela. E pessoal do queijo artesanal, que faz lá na própria fazenda, e trabalha com leite cru. Para uma filagem com leite cru, minha pergunta é o seguinte: existe interferência na filagem de um leite proveniente de leite pasteurizado para leite cru? Assim, o processo de filagem, não. Ele é o mesmo. Temperatura, pH, né, a forma de se fazer é a mesma. O que muda normalmente quando a gente usa um leite cru, né? Que não é nossa recomendação. Mas é que esse leite ele contém um número muito mais elevado de bactérias que a gente não consegue definir quais são, né? A diferença básica é essa. Porque quando o leite está pasteurizado, você obrigatoriamente usou um fermento para, logo após a pasteurização, para fazer a fermentação da mussarela. Só que aquele fermento são bactérias conhecidas e que a gente sabe como que elas vão comportar de acordo com as condições que a gente vai oferecer. Ou seja, se você oferece uma temperatura X por um tempo X, você sabe que ela vai produzir ácido lático até X pH para você filar. Então, essa relação ela é bem direta, né? Mas, quando a gente trabalha com leite cru, a gente tem uma alteração que é do próprio número inicial de bactérias presentes no leite. Hoje ele pode ser bastante elevado, amanhã ele pode ser menor, e isso vai interferir no resultado final, né? Então, assim, por mais que você... eu uso leite cru, mas também uso fermento, né? Só que o que acontece? O fermento você conhece, só que a carga inicial você não conhece. Então, a carga inicial é que vai fazer essas diferenças no seu processo, né? E muitas vezes, diferença de um dia para o outro, ela é gigante. A gente ouve relatos aí do pessoal, estou fazendo mussarela aqui, filagem rápida. Mas tem dia que está dando com 1 hora, tem dia que está dando com 5 horas. E eu uso fermento tal, né? Fermento de boa qualidade e tudo, mas o leite é cru. Então, não dá para a gente ter essa relação bem proporcional, né? Pode acontecer de um dia dar resultado satisfatório, no outro dia o resultado não ser tão satisfatório. Isso aí. Pessoal, quem está falando aí, o Márcio, que a internet está caindo, não é a nossa. Provavelmente é a sua internet aí. Dá uma reiniciada no Instagram aí, sai e entra de novo. Pode ser uma falha do próprio Instagram. Hoje, para mim, que também está bem estável também. Tá, eu estou acompanhando o aparelho do lado aqui, tem um suporte técnico que está acompanhando também, está falando para a gente que tá bacana, tá normal. Olha, para finalizar, uma dúvida muito comum. Essa água de filagem, você já falou que ela pode ser desnatada.
Isso. perante a legislação, Ministério da Agricultura e os órgãos de inspeção estadual, pode ser desnatado? Como é o processo e como deve ser rotulado esse creme? Pode ser desnatado. É importante é o seguinte, né? Esse processo de desnate é proveniente de um soro. A gente tem que lembrar disso. A classificação não é creme de leite, é creme de soro, né? Então, esse produto não pode ser utilizado o mesmo equipamento que você padronizou o leite para a produção do seu queijo. Tem que ser equipamento separado, né? Isso visando atendimento da legislação, né? E também atendimento da qualidade do produto, que é um fato muito grave o fato de você misturar leite na mesma padronizador que você padroniza leite para mandar para queijo mate, você desnata soro proveniente da produção do queijo. Isso é péssimo para a produção. Por algum tempo, você vai conseguir fazer um processo sem nenhum tipo de problema. De repente, você vai começar a observar que a sua massa, que dava ponto de filagem com 2 horas e meia, né, após ali finalizado o processo, ela passa a dar com 4, com 5, com 6. E você fala assim, mas eu estou fazendo tudo igual, estou usando a mesma quantidade de fermento. Né? Ah, estou fazendo o CIP, tudo certinho. Não é normal. O que pode acontecer é uma contaminação desse equipamento, né? E, consequentemente, atrapalhar o seu processo de fermentação, né? Esse tipo de contaminação é muito conhecido como bacteriófagos, né? São vírus, não são bactérias, são vírus. E eles têm a função de atacar a bactéria do fermento e matar ela. É por isso que demora a fermentar, né? Se você tem uma fermentação muito padronizada, 2 horas e meia, 3 horas, de repente ela começa a variar bastante e principalmente demorar muito. Com certeza tem algum ataque aí de bacteriófagos no seu processo. E isso é gravíssimo, né? Gera perdas aí gigantes aí para o processo de fabricação, né? Então tem que ser equipamento diferente, classificação creme de soro. O Alisson está perguntando para a gente qual o normal da produção de desnate de soro, rendimento. Na verdade, eu vou reformular essa pergunta. Qual é a gordura do soro, em média, proveniente de uma boa fabricação de mussarela? Sim. É porque a gente tem que sempre citar isso, né? É um processo bem adequado, né? Porque se o processo vem cheio de falhas, não, tem soro aí que a gente já pegou aí com 1,5% de gordura no soro. A mussarela não ficou com nada, mas a mussarela não era padronizada, tá? O leite não era padronizado. Mas, assim, o ideal, quando o processo vem desde o início, bem padronizado, tudo ajustado, o normal é a gente ter um soro aí que varia entre 0,2% e 0,3% de gordura, né? Esse é o soro ideal. Significa que o seu processo está bem ajustado e que você não está tendo perdas de rendimento durante o seu processo de fabricação, né? Então, estando dentro dessa faixa, pode ficar tranquilo que vai ter um queijo de excelente qualidade e aproveitando o máximo ali dos componentes do leite. É isso aí. Lembrando mais uma vez o que o Hélio citou, com relação à padronizadora, desnatadeira para leite e soro. O Ministério dos Órgãos de Inspeção Estadual não aceitam ser desnatado leite e soro na mesma padronizadora ou na mesma desnatadeira. Tem que ser equipamentos separados, tá? A gente Inclusive, não consegue... Inclusive, né, Luiz, até a localização desses equipamentos é diferente, né? Sim. São salas separadas. É isso aí. Joel, é isso. Muito obrigado. Tá bom? Até terça-feira que vem. Terça-feira que vem tem mais, com certeza. Eu quero falar para o pessoal, Luiz, dessa nova situação. A gente vai convidar quem participa aqui com a gente, né? Aí direto, mandando pergunta e tudo, participar ao vivo mesmo, fazer sua pergunta, em vez de escrever ela, fazer ela ao vivo aqui com a gente. Olha que interessante. Vamos participar, pessoal. E vai aproveitar e contar um pouco da história do laticínio, né? Como que funciona, como que fabrica. Que isso aí. Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque a pergunta, geralmente, ela tem... A gente precisa entender... Vocês mandam uma pergunta escrita e nem sempre a gente entende
Qual que é a situação que você está passando aí. Então, quando você entra numa live, além de você compartilhar com as outras pessoas que estão aqui com a gente, você vai explicar melhor a sua situação aí do seu LuxEm, beleza? Sigam a gente nas nossas redes sociais, compartilhem o nosso conteúdo. Pessoal, gostou do que a gente está fazendo aqui? Uma forma de vocês contribuírem com o nosso trabalho é fazer o nosso trabalho alcançar mais pessoas. Isso. Então, clica no aviãozinho, manda essa live, toda vez que a gente tiver uma live, manda essa live para alguém, né? E compartilhe isso com mais pessoas, beleza? Todo o nosso conteúdo fica gravado no canal do YouTube. Entra lá, você revê essas lives, que elas ficam todas gravadas. É isso aí. É isso. Um forte abraço a todos e até terça-feira. Obrigado, pessoal. Até terça. Tchau, tchau.